chegamos, Pai, diante de Ti, diante da Sua infinita misericórdia e graça, nós nos prostramos para esperar no Senhor, esperar do Senhor, Pai, tudo que nós precisamos, porque o Senhor tem sido tudo para nós. Por isso nós nos prostramos diante de Ti, fazemos isso pela fé em Jesus Cristo, deixando-nos guiar pelo Teu Espírito Santo como nosso guia, nosso orientador. Que o Senhor nos dê hoje um dia de céu aberto, de palavra aberta, de corações abertos também, Senhor. Dá-nos a graça de ouvir e praticar Tua palavra, Senhor. Conceda a cada um de nós a graça de agradar o Senhor, de andar segundo a vontade do Senhor. Nós não somos suficientes para isso, mas nós contamos com a Tua infinita graça, Senhor. Fazemos isso com confiança, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final, então, do semestre. O que nós fizemos nesse semestre? Nós estudamos duas palavras de Jesus que estão ligadas pela cruz, mas não a cruz de Jesus, a nossa cruz, né? Essas palavras estão em Mateus 10 e Mateus 16. Depois nós estudamos uma palavra paralela que trabalha com outra figura, a figura do fardo, do jugo, mas com o mesmo sentido, né? E nós aproximamos esses textos, igualando tanto a cruz como o fardo, a palavra de Jesus, a vontade de Deus, né? Que é a nossa tarefa na vida, né? A Bíblia deixa algumas coisas claras nas Escrituras e outras nós temos que descobrir na caminhada, né? E Ele vai revelar individualmente a cada um, mas que não tem manual para seguir, né? Tem princípios. E se a gente pega a cruz de Cristo, ou se a gente se submete ao fardo de Cristo, na caminhada Ele vai nos mostrando o que fazer, né? É assim que se vive a vida cristã. O que nós temos feito nessas últimas 3 aulas, né? Hoje acho que é a 4ª aula que eu estou fazendo isso, é mostrando para nós como a igreja primitiva entendeu a cruz de Cristo. O pressuposto que eu estou usando, né, a hipótese, é esta: de que a maneira como eles entenderam, por estarem mais próximos de Cristo, mais próximos daquele contexto, mais diretamente ligado ao primeiro auditório de Jesus, eles têm uma chance maior de entender o que Jesus falou. Então, na prática deles, colhendo ali na primeira geração de cristãos, nós podemos entender aquilo que Jesus quis dizer, certo? É isso que nós temos feito nas últimas 3 aulas. E eu pretendo terminar hoje. Essa lista de textos que eu estou usando não é exaustiva, ou seja, se você olhar as Escrituras com esse olhar de discípulo, né, você vai achar muitos outros reflexos do viver cristão, né? Tanto como exemplo positivo, como exemplo negativo, né? De como se vive e de como não se vive a vida cristã. As epístolas são fartas desse material. Vamos lá então. Na aula passada eu falei para vocês muito sobre Gálatas, né? A folhinha está por aí, se alguém não pegou, alguém ali passa. Alguém lá do fundo pega e passa na sua frente. Eu peguei 3 textos bem fortes de Gálatas, né? Que é aquele: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Desafio os irmãos a entenderem o que isso significa. Nós só pincelamos. O segundo texto fala: os que são de Cristo já crucificaram a carne. É passado. Seguir a Cristo é viver como alguém crucificado. Se cruz significa a vontade de Deus, aqueles que são de Cristo Jesus vivem
segundo a vontade de Deus. Perderam a sua autonomia, né? E agora buscam a vontade de Deus. E o último texto foi: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E então nós dissemos que na cruz de Jesus Cristo houve 3 crucificações, né? O próprio Cristo, eu e o mundo. Eu para o mundo para mim. A cruz funciona como um punhal, né? Ele corta, né? E a partir dali não tem mais como voltar atrás. A cruz nos corta do mundo. Tem um irmão que eu ouço muito, gosto muito de ouvi-lo, sempre cito aqui o nome dele, Romeu Cordeiro. Tem toneladas de material dele na internet, um excelente pregador. Ele fala que a cruz nos corta do mundo de uma tal maneira que você não tem mais como voltar. E aí ele fala o seguinte: experimenta voltar para a tua vidinha anterior. Vê se você consegue se encaixar lá de novo. Uma vez que você recebeu a revelação de Jesus Cristo, não tem mais lugar para você no mundo. Então é melhor cortar os caminhos que ficaram para trás, não tê-los como esperança, nunca pensar que se aqui não der certo eu tenho para onde voltar. Não tem, meu irmão. Não tem. Um cristão que perde a fé é um morto. É um cadáver ambulante. Não tem mais saída. Vamos retomar então em Filipenses agora. Acho que eu vou pegar 4 textos de Filipenses. Mas como eu disse, são apenas uma seleção por alto, né? Tem outras. Filipenses 1:21, Paulo diz uma frase que nós conhecemos bem. E eu também desafio os irmãos a debruçarem a mente em cima desse texto e tentar comê-lo, né? Para a gente transpassar a superfície desse texto e cavar embaixo dele, o que ele tem para nos dizer. Paulo está dizendo dos seus sofrimentos reais, e ele fala no versículo 21, Filipenses 1:21, ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aqui ele está falando de um modo muito real, né? Porque a sua vida de fato corria risco. A sua vida de fato corria risco, né? Porque ser preso naquela época era um passo para a condenação à morte, né? Ser condenado à morte era muito simples, muito possível. Quando ele fala para mim viver é Cristo, ele está falando de toda aquela bagagem que nós trouxemos nas aulas passadas. Ele está falando do amor preferencial por Jesus, e ele está falando sobre carregar a cruz de Cristo e viver para Ele. Ele está falando de perder a própria vida. Ele está falando: eu já perdi a minha vida para Cristo, de modo que a vida que eu vivo agora é Ele. É uma comunhão profunda com Ele. Não significa, como eu disse na aula passada, que Cristo fez uma lavagem cerebral em nós e agora Ele nos possui, como um espírito possui um corpo. Tá? Cristo não nos possui como uma possessão de uma pessoa que fica fora de si, tomada por outro. Mas é uma identificação por amor. Assim como a Bíblia fala que marido e mulher são um só, né? Aqueles que se unem a Cristo são um com Ele, de modo que agora o meu viver é Ele. É a vida dele derramada em mim que agora motiva e impele a minha vida. E o morrer é ganho. Por quê? Porque Jesus falou: aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Ora, perder-me para Cristo é todo o lucro da minha vida. É onde eu acho a vida. Então eu vejo nesse texto um reflexo
daquela palavra de Jesus: quem quiser amar sua própria vida, perdê-la. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor de mim a perder, a ceder, este a ganhará. Paulo aqui usou a mesma palavra, ganho. Mesma palavra. Lá em Lucas fala lucro, vantagem. Então, por essas palavras do lucro, da vantagem e do ganho, eu consigo e proponho, né, a aproximação desses textos. Deu para entender? Para mim, o viver é Cristo. Não pense nisso como se a sua vida fosse possuída por Cristo, de um modo que você não existe mais como indivíduo. Pense nisso como união íntima com Cristo. Ter o Espírito de Cristo. Ser impelido pela mesma dinâmica da vida de Cristo. E é assim que nós vivemos. E para mim, o morrer é ganho. E quando ele fala isso, o morrer final também será ganho. Porque nós já lemos um texto aqui em que nós dissemos: ninguém vive para si, ninguém morre para si. Se estamos vivos, somos do Senhor. Se morremos, também somos do Senhor. Tem um texto que eu coloquei aí na folha, em 2 Coríntios 5, 6, que Paulo também está falando sobre os perigos de morte. E ele fala: irmãos, enquanto estamos aqui nesta vida física, de algum modo nós estamos distantes do Senhor. A nossa comunhão com Ele ainda não é total, né? Nós ainda temos saudade do Senhor. Nós ainda vivemos pela fé no Senhor. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, ainda estamos ausentes do Senhor, né? Nenhum de nós está pleno, nenhum de nós está totalmente satisfeito, nenhum de nós está imune aos efeitos desse mundo, aos males desse mundo, né? Nem às suas próprias tentações. Por isso ele pôde dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele faz o mesmo jogo de palavras que Jesus faz, de morte e vida, de perda e ganho. Deu para entender? Alguma questão assim, alguma curiosidade? O viver é Cristo. A vida que vivo agora é Gálatas 2:20 de novo, né? A vida que vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Aquele texto da aula passada explica bem esse daqui, né? Porque ele fala: vivo não mais eu. E depois na frase seguinte: a vida que eu vivo agora. Tu vives. Cristo não te destruiu. Ele te salvou. Né? Ele te salvou. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé. O que é que nos une a Cristo? A fé. A fé é o vínculo que nos une a Cristo. E o morrer é ganho. Por quê? Porque de fato nós já aceitamos o fim daquela nossa vida natural. Quando nós nos entregamos a Cristo, de uma certa forma, nós morremos. Nós morremos para o nosso egocentrismo, morremos para a nossa autonomia, morremos para o governo da nossa carne. Não se morre duas vezes. Né? Alguém disse que quem nasce uma vez só, morre duas. Quem nasce duas, morre uma. Entendeu? Quem nasce uma vez só, morre duas. Porque morre fisicamente e espiritualmente. Quem nasce duas vezes, nasce da carne, mas nasce de novo no espírito, morre uma vez só. Se nós já morremos com Cristo, como eu vou ler daqui a pouco, e como Jesus falou, já passou da morte para a vida. Aleluia! Já passou da morte para a vida. Aquilo que nós vivíamos por nosso próprio nariz é que era morte. Por isso o morrer é lucro. Porque quanto mais eu entrego a minha vida, mais vida de Cristo eu recebo. Mais a vida de Cristo se manifesta em mim. Experimenta dar ré nessa vida, né? Experimenta voltar para o velho mundo. Né? A vida de Cristo se extingue
em você. É aquilo que Paulo falou, não extingais o Espírito. Não voltem. Tem várias exortações que eu não vou destacar aqui, mas que eu proponho para vocês verificarem em Colossenses, em Efésios, por aí. Ele usa uma figura, que eu não vou ter tempo de tratar, mas ele usa uma figura do despir e vestir-se, que é a mesma coisa. Vocês já estão em Cristo. Dispam-se dessas roupas velhas e vistam-se das coisas do Espírito. Essa ideia de despir e vestir é a mesma dinâmica que nós estamos tratando aqui. Vocês já estão na vida de Cristo. Abandonem as velhas práticas. Morram para isso. Vão entregando, vão entregando. Cada coisa que o Espírito tocar, entrega. E a vida de Cristo então vai se manifestando. Não é que nós nascemos todo dia espiritualmente, mas que a vida de Cristo se manifesta em nós. Essa é a questão. Por isso que muitas pessoas nascidas de novo não manifestam a vida de Cristo. Porque é necessário viver esta dinâmica aqui. Para mim, o viver é Cristo. Eu já perdi a minha autonomia. E essa já é a minha morte. Ok? Há muitos que defendem uma teologia de que morreu para Cristo, morreu para o mundo, não vai ressuscitar mais. Então, aquela questão uma vez salvo, sempre salvo, né? Mas há recomendações bíblicas de Gênesis e Apocalipse para cuidar, para morrer, como que raciocina, chega a uma conclusão esse morrer, que nós corremos o risco de ressuscitar novamente para o mundo. Viver a velha vida, né? A velha natureza, o crente carnal. Né? Olha, nós vamos gastar todo o nosso tempo nesse curso falando sobre a vida cristã presente. Né? Porque na próxima aula eu espero dar um panorama do que é a vida cristã, de acordo com as Escrituras, mostrar aquilo que já aconteceu conosco e o que nos aguarda, a nossa bendita esperança. Mas quero gastar a maior parte do tempo na parte que nos interessa, que é essa que nós estamos agora. Né? E eu espero que essas polêmicas percam a força no nosso coração. Né? Coisas que parecem inconciliáveis, né? Parecem contraditórias, paradoxais. Acredito que à luz de Cristo elas vão perder o efeito. Né? Será uma relação de amor, e quem ama deseja e deseja e deseja e não tem volta. Né? Não é nem pelo lucro, né? É por aquilo que já foi feito. Né? O texto de Filipenses 2, 5 a 11 é um texto riquíssimo teologicamente, né? Que eu vou tentar abordá-lo aqui apenas pela ótica que nos interessa neste exercício teológico aqui que nós estamos fazendo. Porque o texto é riquíssimo. Né? Eu conheço dissertações inteiras sobre esse texto aqui. Né? E a gente não teria tempo de explorar. Porque ele é um texto que descreve a humilhação de Cristo. E todas as vezes que nós vamos tratar esse texto teologicamente, o que nos interessa é a pessoa de Cristo. Eu quero propor para vocês a leitura desse texto a partir desta primeira frase. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. É isso que nos interessa aqui. Tá? Então não é a teologia do esvaziamento de Cristo, da encarnação de Cristo. Mas a teologia, né, da nossa atitude. Filipenses 2. Vamos ler lá, para você ver que esse texto é pesado. Os primeiros versículos que tratam da atitude são difíceis até de ler, né? Porque parece que não vai sobrar nada no final. E então, para a gente não entrar em desespero,
ele atrela a palavra dele ao exemplo de Cristo, mostrando que é assim que funciona, meus irmãos, a atitude de Cristo. Filipenses 2, eu vou ler os primeiros versículos, fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundos afetos e misericórdias, completem a minha alegria. Paulo aqui falando como pastor, né? Um pastor que está derramando a sua vida pela sua igreja, ele apela aqui como pastor. Completem a minha alegria, de modo que vocês tenham um mesmo pensamento, sejam concordes, tenham harmonia, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, sintam o mesmo, empatia, né? Sintam pelo outro. Nada façam por partidarismo ou por glória furada. Vanglória é isso. Glória, vã, oca. Nada façam por vanglória, mas façam tudo por humildade, considerando cada um o outro como se fosse superior a você mesmo. Não tenha cada um em vista o que é particular seu, senão também cada um de vocês o que é do outro. Agora esquece o título, né? E leia a primeira frase. Tenham, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, ele nos dá uma exortação, né? E amarra essa exortação em Cristo. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós falamos da cruz de Cristo, agora estamos falando da nossa. Tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esses primeiros 4 versículos não nos esbofeteiam? A gente não se sente chicoteado por eles? Atingido profundamente por eles? Aí está a espada do Espírito, né? O corte da cruz, né? O que a gente sente, esse mal-estar que a gente sente, é a espada de 2 gumes afiada penetrando, né? Lá no nosso, na sede dos nossos afetos, onde nós queremos ser, aparecer, dividir, sobrepor, né? Tudo isso que nos constitui. A todos nós, sem exceção, porque todos caíram, né? Então esse mal-estar está no fundo da nossa alma. E é lá que palavras de Deus como estas vão penetrar e cortar, como diz Hebreus 4,12. Né? Penetra até a junção da alma e do espírito e corta. O que Jesus fez é isso que está aí na folha. Embora sendo Deus, o que todos nós queremos ser. Né? O apelo, o ruído da cobra velha, que nós já falamos aqui em algumas aulas passadas, né? O que todos nós queremos ser é Deus, né? Mas aquele que é Deus não considerou esse seu ser Deus como algo a que deveria agarrar-se. Mas, esse mas vai aparecer ao longo do texto, mas, pelo contrário, ele a si mesmo se humilhou, ele a si mesmo se esvaziou, ele abriu mão de si mesmo, vindo a ser servo, e aqui começa o que eu chamei aqui na folha, de escala descendente de Jesus, né? O descer. Né? Veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e como o homem humilhou-se ainda mais, sendo obediente, e sendo obediente humilhou-se ainda mais até a morte,
e indo para a morte, humilhou-se ainda mais, morrendo a pior das mortes. Aqui está a escala descendente de Jesus, o descer. Vou considerar o outro superior a si mesmo, o olhar para o outro, o desapegar-se. Ele fala de Jesus aqui, a palavra no grego aqui para apegar-se é aferrar-se. É botar um cadeado entre mim e meus direitos e dizer, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Jesus, tendo direito natural, sendo Deus por natureza e por essência, não apegou-se. E depois disso, então, desse perder a vida, desse carregar a cruz, de tudo isso que nós estamos estudando, vem a parte agora ascendente. Agora Jesus começa a subir. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, olhando esse texto, não para fazer teologia de Jesus, mas olhando esse texto como sendo um modelo para nós, aqui está a carreira do cristão. A gente pode ver na primeira parte desse texto o perder-se por amor, que é o que Jesus fez. Não fez isso por nenhum outro motivo, a não ser por amor. Perder-se por amor e depois o ganhar a vida, porque Deus o exaltou. A palavra de Deus é cheia de textos que falam, humilhai-vos perante a mão de Deus, e Ele vos exaltará. A exaltação só vem depois da humilhação, nunca antes. Por isso a vida de Cristo, a plenitude de Cristo, as bênçãos de Cristo estão depois, nunca antes, desta humilhação. Jesus Cristo conquistou esse poder. Ele já estava na destra de Deus, ao lado de Deus, como Deus. Já tinha todo o poder. Mas ele veio humildemente entre nós construir, conquistar uma autoridade. Por isso, quando Jesus disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, todo poder me foi dado nos céus e na terra, ele está dizendo, agora eu conquistei. Eu me humilhei até o fim, Eu me perdi por amor, e de lá Deus me exaltou. Ora, meus irmãos, a Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo. Sabe aquele texto que tem em João 64, 17? Pode falar. Glorifiquei-te na terra. Isso, 17. É 17, né? Exato. Ele fez tudo. Quem me dera eu de chegar no final dos dias e falar assim, não vou conseguir, não vou dar conta, não vai acontecer isso comigo. Mas ele fez. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Eu te glorifiquei na terra. Como? Como ele glorificou? Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Meu Deus, isso não pode sair da nossa mente. Porque não pode haver glória nesse caminho. Não há glória humana nesse caminho. Não há. Por isso é morte. Tem que perder muita coisa. E tem que deixar perder. E nós não vamos soltar estas coisas. A menos que o Espírito Santo coloque a espada ali e você diga, manda ver, Senhor. Manda ver. Manda ver. Porque senão, faca guardada não corta. Tem que entrar em contato com a matéria. Entrar em contato com a matéria, como disse o Romeu Cordeiro,
Ele não vai nos agarrar, berrando, e nos deitar no altar. Né? Nós é que temos que falar, Senhor, eis aqui, né, o seu servo, cumpra-se em mim a tua vontade. Né? Nós que temos que nos oferecer por amor. Ele não vai nos agarrar, né? Não vai nos arrastar berrando para a cruz. Né? Nós é que temos que falar, Senhor, estou aqui. Moído e tal, mas estou aqui, eu vou dar um passo mais, né? Vou retroceder. Eu li essa semana sobre um mártir, eu não lembro o nome, mas estava citando a história assim, né? Que ele estava indo para ser morto e todo mundo começou a sair para ver, né? Que ele ia ser morto. E daí disseram, mas puxa, vocês vão lá ver essa barbárie? E eles disseram, nós estamos indo para aprender. Como será? Quer dizer, eles estavam se identificando e sabendo que eles também terminariam assim. Eu achei incrível. Eles não estavam indo para apreciar ou ver, nós estamos indo para aprender. Né? Ainda diz lá, queremos aprender o caminho. Achei bem forte. Com certeza. Com certeza. Porque toca, é o que fala Hebreus 4,12, né? Toca a união da alma e do espírito. Né? A vida da alma e a vida do espírito. Toca duas dinâmicas de vida, né? Como se vive, né? Impelido por um lado ou por outro. Né? Agora, irmãos, esse constrangimento nosso é normal. Esse constrangimento nosso é normal. Nenhum de nós chegou ao ponto em que, né, como a irmã ali falou, de falar como Jesus. Né? Nós o seguimos. Na misericórdia dele nós o seguimos. Mas esta palavra de Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, é para nos cortar. Né? Ele está descrevendo aqui um caráter e uma personalidade que não é a nossa. Não nasceu no nosso berço. Mesmo que seja crente de quarta, quinta geração, não nasceu conosco. É a natureza de outro, que só pode ser instilada em nós, nascida em nós, por um milagre do Espírito Santo, um milagre de Deus. E a nós cabe nos deixar conduzir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que este seu ser igual a Deus era algo a que devia agarrar-se. Mas veja que aqui tem vários, tem pelo menos 1, 2, 3 aqui que eu estou contando, que é esse verbo reflexivo, né? A si mesmo. Ele não foi esvaziado por Deus, ele não foi transformado por Deus em homem, nem foi humilhado por Deus. Olha ali, esvaziou-se, tornou-se, humilhou-se. Né? Ele se deixou fazer, ou melhor, ele se fez a si mesmo. Né? Tornando-se servo, semelhante a homens, encontrado em forma humana. Nós nunca poderemos entender isso, né? Nunca poderemos entender quanto Cristo desceu. Nunca poderemos entender quanto Cristo desceu, porque não sabemos de onde Ele veio. Quer dizer, sabemos de onde Ele veio, mas não sabemos como é lá. Né? Então nós nunca saberemos quanto Cristo desceu. Não precisamos saber também. Não é da nossa conta. O que nos toca aqui é que ele fez isso diante dos nossos olhos e deixou um modelo para a gente seguir. Posso fazer como que nós podemos esvaziar-se? Pois é. É engraçado, olha só, né? A palavra esvaziar aqui é uma palavra... Ela é uma palavra tão importante que existe uma teologia em torno dela. Né? Mas nós podemos entendê-la para nós no contexto dos versículos 1 a 4. Né?
Porque nós usamos uma expressão muito popular, né? Cheio de si. Né? Todos nós sabemos o que é alguém cheio de si. Sabemos por experiência própria. Né? Nós sabemos identificar o que é alguém cheio de si, porque esta é a nossa tentação, pelo menos. Né? Se nós não estamos sendo cheios de nós mesmos, né? Cheio de nós mesmos, é porque a obra da graça já está fazendo algum efeito em nós. Mas nós sabemos o que é isso. Isso é da nossa natureza. Então, o esvaziar-se é ser contra isso. Né? E a gente poderia explicar esta palavrinha lendo os versículos 1 a 4, quando ele fala, olha só, o versículo 2 fala de algo que é uma bomba na nossa psique. É uma bomba. Porque nós vivemos a época do cada cabeça uma sentença. E Paulo está dizendo, pensem igual, amem igual e sintam igual. Eu posso ouvir minha alma berrando. Dizendo, não, eu não vou sumir no meio de todo mundo. Eu tenho minha opinião. Você não pode ouvir sua alma brigando? Mas claro, como é que eu vou desaparecer no meio de um consenso? Como é que eu vou ocupar uma posição no meio de todo mundo sem ser o líder, o pai da ideia? Sem ver as pessoas citando o meu nome? Citando as minhas frases entre aspas? Eu vejo tão engraçado, às vezes, colegas meus, assim, né? Citando frases no Facebook, entre aspas, com o seu nome no final. Eu falei, que vontade de ser citado! Meu Deus! Que vontade de ser um nome entre os estudiosos, né? Ninguém quer sumir. Eu falo isso às vezes lá para os meus alunos que são candidatos a pastor, né? Todo mundo quer um grande ministério, um grande ministério. Deus tem um grande projeto na tua vida. Mas ninguém quer sumir. Ninguém quer ser anônimo no reino de Deus. Anônimo. Se Deus te chamar para ser nada no reino de Deus, quer? Todo mundo quer ser o top. Se é para ser pastor, então que seja o grande. Eu, quando fui para o seminário, queria ser o Billy Graham do Brasil. Graças a Deus, né? Ele me quebrou antes. Né? Feliz da igreja, né? Que seria um ego inflado, né? para Deus. Né? Mas quem quer ser pequeno? Quem quer esvaziar-se? Deixar-se esvaziar. Nós queremos construir nosso nome. Claro. Se soltar a nossa raça, soltar nosso ego do cabresto, nós vamos ser deuses. Só a cruz nos livra disso. Né? Só a cruz nos faz voltar ao lugar. Né? E esse segundo texto, do pensar no outro, nada fazer por partidarismo, ou é interessante que ele fala aqui, vanglória, né? Porque a palavra esvaziar-se e esvaziar-se da glória. Né? E ele já chama a nossa glória de vã. Qualquer coisa que você fizer para acender o seu nome é oco. A palavra vã significa vão. Vão, vaidade, oco. Sabe quando você fala assim, pisei em falso, pisei em vão, corri em vão, vão. Vão é um espaço aberto entre duas coisas, né? A gente fala, caiu no vão do trem, no vão. Vão é vazio. Essa é a glória humana, ela é vazia. Vazia. E depois ele fala, considere os outros superiores a si mesmos. Não tenha visto o que é propriamente seu, senão também cada um o que é do outro. Isso aqui é a descrição da vida de Cristo e a descrição da vida do céu, né? Para onde todos nós queremos ir. E estamos treinando aqui como é que se faz, né? Você falou do mártir, né? Estamos treinando aqui como é que se faz, como é que se vive a vida de santo, né?
estava pensando aqui na Filipenses, se fala, né, da luta interna. A palavra diz que a carne milita contra o espírito. Essa carne é a nossa humanidade. Jesus não tinha essa humanidade de pecado. A nossa tendência é pensar que para ele era mais fácil. Ah, mas eu tenho aqui, né, a semente do pecado, fui gerado em iniquidade. Então fica essa força. Mas quando a gente pensa que ele tinha toda a glória, porque se a gente ficar aqui só no raso, a gente vai pensar, ele não tinha tendência para pecar, né? A luta interna da alma, por causa do pecado que em nós está instalado e nele não, porque ele era puro, santo. Essa nos leva para a teologia de Cristo, né? que eu estou querendo evitar, né? Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Né? Qual era o desejo de Jesus? Né? O desejo dele. E ser limitado, né? E resistir sem pecar, né? Uma pergunta que eu sempre faço nesse ponto é quem lutou mais contra o pecado, né? Quem caiu ou quem não caiu? Né? Quem não caiu. Então Jesus em tudo experimentou mais do que nós. Por isso que eu disse, nós não sabemos quanto ele desceu, porque nós sabemos de onde ele veio, mas não sabemos o que é lá, como é ser puro, santo, perfeito, nós nunca saberemos. Mas ele não nos deu essas recomendações lá de cima. Ele nos deu essas recomendações vestido da nossa humanidade, para nos fazer lembrar o que é ser humano. O que é ser humano, à imagem de Deus. Um outro texto, também muito denso, muito rico, é Filipenses 3:10. Aqui você deveria ler todo o contexto, todo o capítulo 3, basicamente, né? Quando no versículo 10 ele fala: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, quero participar dos seus sofrimentos. Estou lendo nas minhas palavras, né? Interpretando. Identificando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui nós vemos o paradoxo da cruz, né? Do morrer e viver, dos sofrimentos e ressurreição, né? Do conhecer a Cristo e o conhecer a mim mesmo. Então, se você ler os versículos 4 em diante, você vai ver que o apóstolo Paulo faz um inventário da sua vida. E você poderia fazer um da sua. Poderia trocar os termos do apóstolo Paulo aqui e colocar numa folha o que é que te constitui e do que é que você se alegra de ser ou de ter. Porque o apóstolo Paulo fala que bem que eu poderia confiar em mim mesmo. Se algum de vocês pensa que pode confiar na carne, eu mais do que vocês. Porque eu fui circuncidado no dia certo, eu sou da linhagem de Israel, sou do reino do sul, sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, pertenço à seita mais rigorosa. Quanto ao zelo, cheguei ao ponto de perseguir a igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está querendo dizer o seguinte: se alguém acha que tem credenciais
para se apresentar diante de Deus. Irrepreensível, esse alguém sou eu. Mas o que para mim era lucro, olha aí a palavra ganho, lucro, vantagem, de Lucas e de Mateus. O que para mim era ganho, isto eu perdi por causa de Cristo. Ora, para mim esse texto é exatamente o que Jesus falou. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que por Cristo, exatamente o que ele fala aqui, né? Por causa de Cristo, perder, este a ganhará. Para mim é um reflexo, né? Estou ouvindo da boca da primeira geração de cristãos a mesma palavra de Cristo, agora sendo vivenciada por Paulo. O que para mim era lucro, isto eu perdi. Aqui que eu acho que vale a pena num dia de devocional, coração quebrantado, Bíblia aberta, trancado no seu quarto, né? Fazer um inventário, né? E como Paulo disse aqui, vamos lá, do que eu me orgulho? Né? O que me faz sentir eu mesmo, bem em mim mesmo? Que é meu, que é do meu berço, dos meus méritos, da minha carreira, dos meus esforços. Né? Do que eu me glorio, né? Ou como o irmão ali falou, o contrário do esvaziar-se. Né? O que me enche? Né? O que me enche de prazer, de alegria, de orgulho? Né? Meu currículo, meu patrimônio, né? Meu perfil, sei lá o quê. Né? Isto tudo diante de Cristo é perda. Sim, agora no versículo 8 ele repete: de fato eu considero tudo como lixo por causa da sublimidade de me unir a Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual, olha aí de novo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. A palavra aqui é essa mesmo que você pensou. A tradução facilita um pouco, né? Mas a palavra grega aqui é kokô, né? Para usar um termo aceitável publicamente. Paulo aqui usou palavra grosseira, pesada, né? Para não deixar dúvida do que ele fez com a sua autonomia. Considero como perda. Ele está querendo dizer, se eu quisesse seguir uma carreira no meu povo, eu seria o maior deles. Eu estudei na melhor faculdade, fiz minha pós-graduação com Gamaliel, era o jovem talento, né? Senador de sucesso, poderia ter feito, sei lá, até acordos com Roma, poderia ser embaixador do meu povo junto a César, falava várias línguas, dominava a filosofia grega, né? Tudo isto considerei como perda. Não perda para destruir-se, mas perda por causa de Cristo. Por causa da sublimidade de conhecer Jesus Cristo. É perder-se por amor de Jesus. Não um Jesus que quer me destruir. Um Jesus que quer me salvar. A sublimidade do conhecimento de Jesus. Quando eu leio essas coisas aqui, eu fico pensando que Paulo tem uma revelação de Jesus que talvez a gente precise recuperar, né? Porque às vezes Jesus parece para nós enfadonho, uma coisa assim, né? Mas Paulo fala de algo que o cativou de tal forma, né? Nós não podemos jogar fora o que somos e o que temos para ficar sem nada. Ninguém pode ficar sem nada, né?
podemos jogar fora a nossa vida, nossa história, nosso ser, nossos valores, para ficarmos ocos. Mas em face da sublimidade de Cristo, Ele largou mão de tudo, né? Talvez a gente precise, como cristãos de carreira, né? Cristãos rodados, né? Precisamos uma visão renovada de Cristo, né? Assim como o casamento, tudo nessa vida precisa de renovação, né? A gente precisa talvez uma visão renovada de Cristo, né? De se encantar com Ele de novo, especialmente nós que somos rodados, né? Que temos uma longa história cristã, que estamos cansados, enfadados, né? Como aquele povo do deserto que, né, murmurou e falou: estamos cansados desse pão vil, né? Estamos cansados desse pão, né? Cristo é o pão da vida, né? Mas às vezes nós nos comportamos como aquele povo do deserto, né? Estamos cansados dessas palavras de Cristo, né? Não tem nenhuma novidade, não, nenhuma coisa para nos encantar de novo, né? Paulo fala de uma sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar. Perder para ganhar. E ser achado nele, ser achado unido nele, né? Vivendo, para mim viver é Cristo. Não tendo méritos próprios, porque já perdeu, já jogou fora, não tendo justiça própria que procede da minha vida natural, senão aquela que é mediante a fé em Cristo, aquela que procede de Deus e que é baseada na fé. E aí vem o texto que eu coloquei na folha: para o conhecer, e conhecer o poder da sua ressurreição. O que é o poder da sua ressurreição? É a vida dele em mim. Eu perco para encontrar vida. Ora, por que eu estou me perdendo e tal? Para ser achado nele. Para me unir a ele. Para conhecer o poder da sua ressurreição. E identificar-me com ele. E sendo um com ele. Para então alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo aqui está dizendo que pratica essa dinâmica, né? Quanto mais me identifico com ele, quanto mais me perco, mais experimento o poder da vida nova. Porque quando nós nos batizamos aqui em cima, nós morremos e ressuscitamos, né? E o Romanos vai dizer para andarmos em novidade de vida. Vou fazer que o pastor Silvano, olhe para a pessoa do seu lado. Essa pessoa já foi sepultada com Cristo e foi ressuscitada. E aí dentro tem uma sementinha de vida eterna plantada, né, por causa de Cristo. E a ti, meu irmão, cumpre deixá-la funcionar. É isso que Paulo está dizendo para nós. Eu morri com ele. Eu vivo com ele. E agora eu procuro experimentar o poder da sua ressurreição. O que significa isso? Eu procuro descobrir e experimentar o poder da vida nova na minha vida. A dinâmica da ressurreição. Isso é despir-se e vestir-se. Isso é deixar o Espírito Santo tocar e falar: Senhor, leve-se embora. Leve-se embora, me faça humilde. Me faça humilde. Me faça mudar o tom de voz. Me faça manso. Para que a vida de Cristo, então, se manifeste em nós. E ó quem está falando, hein? Um cara que por zelo, não por perversidade, por crueldade, mas por zelo, chegou a matar pessoas. Olha o fanatismo, né? No Al-Qaeda.
Al-Qaeda convertido. Por zelo da sua fé, chegou a matar outros. E talvez morresse pelos outros, né? Ou contra os outros. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já alcançado isto, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado. Prossigo para conquistar algo que é justamente para aquilo que eu fui conquistado. Eu fui conquistado para a vida e agora eu luto para conquistar essa vida. Mas eu fui conquistado para isso mesmo, não para outra coisa. Irmãos, aqui Paulo desce e se senta junto conosco, né? Que bom, né? Senão a gente canonizaria ele, né? Faria orações para ele, né? Mas que bom que ele se senta junto conosco e fala: eu também não cheguei lá ainda, mas eu continuo morrendo para mim mesmo, continuo identificando-me com Cristo, entregando-me a Ele, para que se manifeste em mim aquilo que Cristo conquistou para mim. Eu acho que ainda não alcancei, irmãos, mas uma coisa faço: deixo para trás as coisas de trás e avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Qual alvo? A vida de Cristo. Para o prêmio para o qual fui chamado. Soberana vocação de Deus por meio de Cristo. E todos nós, pois, que somos perfeitos. Engraçado, Paulo acabou de falar que ainda não alcançou a perfeição. E ele se humilha, ele senta junto conosco. Agora, ele sentado junto conosco, ele fala: todos nós que somos perfeitos, cultivemos este sentimento. E se porventura há no meio de nós um pensamento diferente, Deus é poderoso para nos esclarecer. Lindo isso, né? Que o supremo pastor da igreja antiga se sente junto conosco e diga: meus irmãos, é assim que eu vejo, assim que eu entendo, né? Mas se você pensa de outro modo, busque Deus, Ele vai nos esclarecer, né? Nós vamos ter a unidade. Todavia, ele é pastor, né? Não poderia deixar de terminar essa sessão com uma exortação. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Cada um de nós já alcançou uma parte, uma revelação, uma visão, uma experiência. Guarda isso, né? Apocalipse fala: guarda o que tens. Guarda o que tens. A fé não é igual para todos, cada um tem uma carreira, cada um tem uma velocidade, né? Cada um tem uma dinâmica própria, né? Tem pessoas que vão rapidamente, tem pessoas que vão devagarmente, tem pessoas que vão atrasar muito, mas o Senhor é poderoso para mantê-los em pé, né? O Senhor é poderoso para salvar, poderoso para restaurar. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você não é responsável pelo que ainda não tem. É responsável para guardar o que já recebeu e continuar andando, né? O Senhor sabe quem nós somos, sabe de onde viemos, sabe a nossa história, nossa ascendência, né? As vantagens e desvantagens que temos. O apóstolo Paulo contou aqui das vantagens, mas nós temos desvantagens também, né? Pessoas que, né, só a graça, a misericórdia, o milagre, o perdão, né? Alguns conseguem viver com a sua vidinha natural por muito tempo, né? Outros quebram cedo, né? Mas o Senhor é poderoso para alcançar. Andemos de acordo com o que já alcançamos.
E para terminar Filipenses, eu queria citar agora um texto contrário, oposto. Eu estou falando muito, ninguém está me interrompendo, eu estou indo, né? Então, pastor, Está virando conferência isso. é que você estava falando muito de Paulo, né? Que ele assenta-se com a gente, né? Na nossa fragilidade. E Verdadeiro líder, né? Pastor. E você, durante a tua aula hoje, você falou muito na palavra pastor. Pelo menos, para mim, falou muito pastor. Eu lembrei que essa semana eu li, né, que um pastor precisa ter alma de pastor e cheiro de ovelha. E eu gostei muito, porque você falou, né, Paulo sentava com ele. Então, naquela hora, ele tinha cheiro das ovelhas. Mas todo o ensino era aquela instrução para os outros, né? Porque ele estava numa posição de um instrutor, né, da parte de Deus. Então, Eu li o trabalho de um aluno da faculdade que está fazendo a monografia, já apresentou a monografia, né? Eu fui um dos que tive que ler, e ele fez uma pesquisa muito interessante explorando Paulo como pastor. E eu falei, irmão, obrigado, porque eu nunca tinha parado para pensar em Paulo como pastor. A gente pensa em Paulo como apóstolo, evangelista, missionário, mestre, etc. Mas nunca tinha pensado em Paulo como pastor. E ele rastreou as escrituras atrás do pastoreio de Paulo, né? E foi uma bênção ver isto, né? Paulo, para os Gálatas, ele fala, eu sinto dores de parto por vocês. Eu choro por vocês, né? Então é uma coisa assim, para quem pensa em Paulo como aquele sujeito durão, né? Rude, e tal, né? É uma manteiga, né? Por isso Paulo é um exemplo, né? Mas no final do capítulo 3, né, logo na sequência aí, né, por acaso, na sequência do texto que eu acabei de ler, ele fala de um exemplo contrário. E então a gente pode terminar a aula com esse texto aqui, olhando, a gente está tentando entender a palavra de Jesus pelo seu exemplo positivo na primeira geração de cristãos. Então agora vamos pegar um exemplo negativo, né, de como Paulo descreveu um exemplo negativo da palavra de Jesus, né, e fazer esse balanço aqui para a nossa compreensão. Ele fala, sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição. Aqui nós podemos ler aquela palavra de Jesus, amam mais a si mesmos do que a Jesus. São inimigos da cruz, né? A palavra inimigo significa não amigo, não ama, né? São inimigos da cruz de Cristo. Então aqui nós podemos entender o paradoxo ao contrário. Amam a si mesmos. E aquele que ama sua própria vida e quiser salvar sua própria vida, se perderá. Paulo está dizendo aqui exatamente a mesma coisa. São inimigos da cruz de Cristo. E o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles os confunde. E só pensam nas coisas terrenas. Então Paulo aqui agora está descrevendo o antidiscípulo. Aquele que vive pelo ventre. É a vida do ego. Né? Eu vivo para as minhas necessidades, para as minhas ambições, para me satisfazer. Cuja glória os confunde. Aqui que está a desgraça de querer ser Deus. É porque a gente acha que é. Né? A gente acha que é. E se você quiser alimentar esta egolatria, você consegue. Essa é a desgraça. Você perde a referência e não consegue mais saber o que é humano e o que é divino. E começa a achar que você realmente está podendo. Né? E só pensam nas coisas terrenas. A vida cristã vai nos empurrar para outras
para outros objetivos. Não significa dizer que nós não vamos pagar aluguel, comprar, vender, casar, dar em casamento, comer e beber. Significa dizer que este não será o nosso Deus, nem o objetivo da nossa vida. E aí ele termina dizendo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará esse nosso corpo abatido, humilhado, esse corpo humano que não é divino, para ser então conforme o seu corpo glorioso, segundo o tremendo poder que ele tem de governar e de sujeitar todas as coisas. Corpo abatido versus corpo de glória. Aqui também está o paradoxo da cruz. Vivemos um corpo abatido e reconhecemos isso e vivemos na dependência de Deus. Mas um dia Ele nos dará o mesmo corpo, assim como nos deu o mesmo Espírito dele, também nos dará o mesmo corpo dele. E então estaremos sempre com Ele. Estaremos em casa. Estaremos em casa. A cruz de Cristo tem que nos cortar daqui de modo que a gente não se sinta em casa. Por mais que a vida esteja fácil, boa, graças a Deus. Se não estiver, misericórdia a Deus. Mas de qualquer forma, a nossa esperança não se resume aqui. E nós somos impelidos para fora. Tem alguns textos aqui que eu não vou retomar, meu tempo já está esgotado, eu vou ficar então com, tem João, mas João teria que ler a epístola inteira. Tem Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, é a mesma dinâmica da cruz de Cristo. Fidelidade mortal, visceral. Tem dois sentidos, ou até o fim da vida, ou até as últimas consequências. Pode escolher. E dar-te-ei a coroa da vida. E por último, estes. Eles, agora aqui já está descrevendo os discípulos no céu. Eles o venceram. Venceram o demônio, venceram o pecado, venceram o mundo, venceram sua própria carne. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até o fim. Eles amaram seu Senhor, eles deram testemunho da palavra do Senhor, e eles empenharam até sua própria vida, se foi necessário. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e porque não amaram as suas vidas até a morte. Significa dizer que no início e no fim da vida cristã, da vida discipular, como diz aqui a nossa igreja, está a cruz de Cristo. No convite inicial está a cruz. Quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga. E lá no final, no fim da história, Jesus está dizendo: esses são aqueles que eu chamei. Aqueles que, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do Cordeiro, pelo testemunho do Espírito Santo, não amaram a sua própria vida, mas entregaram a vida completamente ao Senhor. Eliseu, me chamou a atenção aqui, que esse versículo 18, Filipenses 3, fala assim: esses que andam entre nós. Então, se Paulo disse naquela época, hoje, em Filipenses, será que tem alguns que andam entre nós, dentro da igreja, que querem nos puxar para o mal, para a rebeldia? E, então, deixa aquele negócio, orar e vigiar, Minha mãe falava assim: ora com um olho e vigia com o outro. Porque o perigo está muito próximo de nós, ao nosso lado, dentro da igreja, muitas vezes, e nós temos que nos cuidar. Isso fez Paulo chorar, digo chorando. Dá a entender que Paulo tentou lidar com eles, tentou enfrentá-los, tentou exortá-los, e ele falou:
digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, não vão se render, não vão se entregar, eles trabalham para si. Olha, irmão, nunca estaremos livres desse risco. Por isso que Paulo fala, cada um veja como anda, né? E cada um ande de acordo com o que já recebeu. Né? Deus nunca ficará sem testemunho, e Deus sempre salvará o remanescente. Todos nós sabemos que Jesus não vai vir buscar denominações. Todos nós sabemos isso. Sabemos isso desde a Reforma Protestante, quando nós tivemos que explicar para nós mesmos como é que nós podíamos ser igreja fora da Igreja Católica, que era a única igreja. Né? Nós tivemos, sim, a única oficial e que prega até hoje, que é a única igreja que fora dela não há salvação. Quando nós rompemos com a Igreja Católica, há 500 anos atrás, vai fazer 500 anos em 2017, né? 500 anos da ruptura, né? Nós tivemos que buscar as Escrituras para achar explicação para ser igreja fora de Cristo. E então, desde lá, nós entendemos que existe uma igreja de Jesus que está espalhada por todos os cantos, misturada no meio de igrejas, denominações e religiões. E Deus é poderoso para salvar todos quantos o aceitarem. Né? Por isso, essa semana, quando... Já desligou? Pode desligar então, porque eu vou falar uma coisa que eu não quero gravar, por nada, não quero polemizar. Obrigado, irmão. Escolhemos diante da palavra do Senhor. Sabemos que a sua palavra nos toca profundamente, nos constrange mesmo, Senhor. Mas eu oro para que a gente não fuja desse constrangimento, que a gente se deixe pegar, se deixe ferir por essa palavra que cura, que liberta, que transforma e faça brotar vigorosamente a vida, o poder do Senhor na nossa fraqueza. Oro e clamo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. E não percam que domingo eu vou trazer presente para vocês.